Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Hoje nós viemos trazer mais uma historinha para vocês. E hoje quem vai contar é a Prof. Ju. Sim, a Prof. Ju tá com muita saudade de vocês, de contar a historinha para vocês lá na igreja, de nós conversarmos sobre Jesus, sobre Deus, né? Nós estamos passando por um momento difícil. Ainda as crianças não podem ir para a igreja. Tem algumas crianças que ainda não vão para a escola. A gente não pode abraçar, não pode beijar, não pode dar a mão. É um momento muito difícil para todos, não é? Sim, mas sabe o que Deus deixou escrito para nós lá na Bíblia? Um versículo que nos ensina muito neste período que nós estamos passando. Será que nós podemos reclamar? Será que nós podemos ficar tristes por tudo isso que está acontecendo? E o que nós devemos fazer, então? Lá na Bíblia tem um versículo que diz o que nós devemos fazer nesse período. Está escrito assim, ó. Estejam sempre alegres. Permaneçam sempre em oração. Sejam sempre agradecidos. Haja o que houver. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Então, o que nós devemos ser? Estar sempre alegres. E nós devemos sempre estar em oração. E sempre devemos agradecer. Haja o que houver. Neste momento que nós estamos passando, nós devemos sempre estar alegre, que não importa se a gente está em casa, se a gente talvez não possa ir para a escola, não possa visitar um amiguinho, não possa brincar, nós devemos sempre estar alegres, sempre orando e agradecendo a Deus, pedindo que Ele nos dê sabedoria e direção para passar neste momento. Sim, e sabe que também na Bíblia tem uma história de 2 homens. Quem que sabe como que é o nome desses homens da Bíblia? Que passaram por um momento muito difícil. Mas será que eles reclamaram? Será que quando eles adoravam a Deus e quando eles passaram por um momento difícil, eles esqueceram de Deus? Quem que sabe o nome desses homens? O nome desses homens era Paulo e Silas. Eles eram homens de Deus. Eles andavam pelas cidades falando sobre Deus. E eles andavam sempre muito alegres. Mas um dia, numa cidade em que eles estavam, as pessoas não estavam gostando de Paulo e Silas. As pessoas começaram a inventar coisas sobre Paulo e Silas. E foi parar no ouvido da polícia da cidade. Sabe o que eles fizeram com Paulo e Silas? Levaram Paulo e Silas, sabe para onde? Pegaram Paulo e Silas e levaram eles para a prisão. Isso mesmo. Levaram Paulo e Silas para a prisão. Prenderam Paulo e Silas só porque eles estavam falando de Deus. E lá colocaram uma algema nas pernas de Paulo e Silas. Sim, colocaram algemas nas pernas deles. Meu Deus, será que Paulo e Silas reclamaram? Será que Paulo e Silas esqueceram de Deus e começaram a reclamar? Tá louco? Nós falamos de Deus e estamos aqui agora presos. Será? Você lembra o que nós vimos no versículo? Sempre alegres, sempre em oração e sempre agradecidos. E foi o que Paulo e Silas fizeram. Mesmo eles estando na prisão, eles não deixaram de adorar a Deus. Diz na Bíblia
que quando era quase meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus. Sim, estavam adorando a Deus mesmo preso e com uma corrente nos pés. Eles não deixaram de adorar a Deus. Estavam lá adorando e clamando a Deus. De repente, teve um terremoto e tremeu tudo, sim, tremeu tudo. E sabe o que aconteceu lá naquela prisão? As correntes se quebraram, sim, as correntes se quebraram e Paulo e Silas foram libertos da prisão. Sim, porque eles continuaram crendo em quem estava no comando da vida deles. Quem é que cuidava deles? Era Deus, e eles sabiam disso. Então eles não deixaram de adorar a Deus, mesmo tendo uma situação muito difícil. Sim, eles adoraram a Deus e Deus fez um milagre na vida deles. Fez um milagre lá quando eles estavam na cadeia. E todo mundo ficou sabendo que Deus era um Deus poderoso de Paulo e Silas. Sim, e estava cuidando deles. Viu só? Deus fez um milagre na vida de Paulo e Silas. E é assim que nós também devemos ser. Estar sempre alegres, sempre orando e sempre agradecendo. Mesmo que nós estamos passando por um momento difícil, nós devemos sempre agradecer a Deus, porque Ele é quem cuida de nós e Ele sabe de todas as coisas. E Ele está sempre a nos proteger e Ele sempre tem o melhor para nós. Sim, então a gente não pode esquecer desse versículo, né? Que nós passamos por esse momento difícil sempre alegres, sempre orando e sempre agradecendo a Deus, não importa a situação que nós esteja. Sim, então neste momento a Prof. Ju quer que você aí na sua casa, você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e nós iremos orar por você. Então, feche teus olhinhos que a Prof. Ju vai orar. Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor invada a casa desses que estão nos assistindo, ó Deus. Pai, nós sabemos que a situação não é fácil, mas sabemos que o Senhor é quem está no controle. Nós te pedimos, Pai, para que essa história alcance a vida de cada criança, ó Deus, que mesmo na situação em que nós se encontramos, o Senhor esteja, Pai, guardando, protegendo, livrando de todo mal, de todo perigo, de toda cilada do inimigo, Senhor. Pai, fica conosco, ó Deus, e que nós possamos ter um coração alegre, agradecido, Pai, obediente a Ti, Pai, e possamos sempre estar, ó Deus, conectados à Tua vontade, ó Deus. É o que nós te pedimos, fica conosco, Senhor, neste momento. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, crianças. Então, até a próxima historinha.